Bom, já comecei a gravar a aula aqui, vai ser só você. Ontem você estava na aula de ontem? Então vamos lá. Bom, nós tínhamos parado na divisão inversamente proporcional, né? Divisão em partes inversamente proporcionais. Exemplo, divida 648 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. Então, você vai dividir esse número, né, 648, em partes inversamente proporcionais. Vou esperar aqui agora o Luiz, porque aí quem tiver entrado, que aí já... Senão depois tem que repetir de novo. Ó, vou começar só com vocês aqui. Eu já comecei uma vez, agora entrou mais um. Não fica esperando toda a vida, não. Vamos lá. Nós tínhamos parado na aula passada nesse exercício aqui de divisão em partes inversamente proporcionais. Exemplo, divida 648 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. E também, né, você pode escrever como divida 648 em partes diretamente proporcionais a 1/3, 1/4 e 1/6. Vou até mudar aqui. Alô? Oi, tá me ouvindo? Voltou porque minha internet caiu, professor. Eu tô no meu quarto aqui não pega internet nem a pau. Por isso eu tô tentando fazer um negócio. Então vamos continuar aqui. E aí você pode escrever, né? Professor, tá travando demais pra mim, sério. Tá, mas aí vai ter que ser da forma que tá sendo, tá? Depois qualquer coisa você assiste a gravação, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Divida 648 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. Que pode ser escrito também como divida 648 em partes diretamente proporcionais a 1/3, 1/4 e 1/6. Então, o que você vai fazer? Né? Nós já tínhamos até feito isso na aula passada. Você vai determinar a constante de proporcionalidade, que é essa letra K. Você vai pegar 648 e dividir pelo inverso dos números, né? Inverso de A é 1 sobre A. Então, inverso de 3 é 1/3. Inverso de 4 é 1/4. Inverso de 6 é 1/6. Tá? E aí você vai fazer 648 dividido por 1/3 mais 1/4 mais 1/6, que é 648 dividido por... Aí faz o MMC da galera toda. MMC de 3, 4 e 6 é 12. 12 por 3 dá 4, 12 por 4 dá 3 e 12 por 6 dá 2. Então fica 9/12. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, você consegue achar a constante de proporcionalidade igual a 864. Aí você faz, 864 é igual a A sobre 1/3, ou seja, a quantidade referente ao 3, né, vai receber. Então, 864 vezes 1/3 é igual a A, e A vai ser 288. Faz a mesma coisa, B 216, C 144. Repare que ao somar tudo, dá 648. Como eu tinha dito, na proporção direta, quem tem mais recebe mais. Na proporção inversa, quem tem mais recebe menos. Então, repara, quem era o 6, que é esse C aqui, ele refere-se ao 144, né? Ou seja, a menor quantia entre o A, o B e o C. Tá bom? Todo mundo me ouvindo aí? Sim. Beleza. E aí, eu coloquei exemplo para vocês fazerem, né? Por 5 dias de trabalho, um pedreiro cobrou R$ 700. Quanto ele deverá cobrar por um trabalho de 8 dias com o mesmo ritmo? Então, né, gente, essa aqui é bem simples, né? Você vai colocar dinheiro, que são as grandezas, né? A grandeza aí é dinheiro e dias, as duas grandezas. Então, de dinheiro, ele cobrou R$ 700 por 5 dias de trabalho. E quanto ele deve cobrar, que é o meu X, por 8 dias de trabalho. São grandezas diretamente proporcionais. Por que são diretamente proporcionais? Porque quando você aumenta o número de dias, consequentemente, você aumenta o dinheiro que você tem que pagar para o pedreiro. Tá bom?
Então, é isso que vocês têm que ficar atentos, analisar se a grandeza é direta ou inversa. Você vai vir aqui em inserir, né, no caso aqui, opa, fiz errado aqui, coloquei a setinha para o lado errado. Você vai escolher aqui, vai colocar essa setinha aqui para cima, por exemplo. E aí, você vai analisar. Quando eu aumento o número de dias, eu aumento o número de quantidade de dinheiro que eu vou pagar. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, as duas setinhas são para cima. E aí, você vai fazer a conta, novamente, né? Deixa eu tentar aumentar um pouco o zoom aqui. A minha conta é 700 sobre x igual a 5 sobre 8. 5 sobre 8. Isso. E aí, na hora que eu termino de fazer isso, eu vou continuar fazendo minha conta. Ó. 700 vezes 8, quanto que é 700? Coloca no micro-ondas, Iago. Oi? Tá falando comigo? Não. 700 vezes 8, quanto que é 7 vezes 8? 56. Então dá 560, que é igual a 5.600. 5.600. Esqueci de colocar. Não, é 500. Tá certo. 5.600. É 700, não é 70, não. Viajei aqui na real, mas... Então, vamos lá. 5.600 dividido por 5 dá 1.160? 1.120, né? É ou não é? 1.120. É 1.120. Isso aí. 1.120. Beleza? Bem simples, né? Como que faz? A outra aqui, ó, também bem tranquilo. Ó. 4 operários demoraram 50 horas para empacotar uma quantidade de livros. Quanto tempo 12 operários poderiam executar o mesmo trabalho? Então, vamos lá. As grandezas aqui são operários e livros. E horas, né? Não é livros, é horas. E horas. Então, operários e horas. E aí você vai ter 4 operários trabalhando 50 horas e 12 operários vão trabalhar quantas horas? X horas. Essa aí vai ser inversa ou direta? Alguém já tem noção? Vou colocar setinho aqui para cima. Seu aumento vai ser inversa. Isso aí. Por quê? Porque quando eu aumento o número de operários, eu, consequentemente, consigo diminuir o tempo, né, o prazo que eu gasto para executar determinado serviço. Então, por isso que ela é inversa. E aí é só você fazer, né? Vai inverter. Então, vai ser, em vez de ser 4 para 12, vai ser 12 para 4. Igual a quanto? 50 para x. 50 para x. E aí eu multiplico cruzado, vou fazer aquela coisa toda que a gente já fez anteriormente. Quando é inversamente, tem que trocar, né? Tem que inverter. Isso. O que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador, tá bom? Tá bom. E aí, na hora que você inverte, você multiplica cruzado para resolver, né? Espero que essa parte aí todo mundo já tenha notado. 12x é igual a 4 vezes 50. Opa, 4 vezes 50. Então, vai ficar 12x igual a 200. Só que é 200 horas, né, gente? Como 200 não é divisível por 12, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essas horas em minutos, né? Então, são 200 horas, eu vou escrever em minutos. Multipliquei por 60, tá? Vou escrever aqui, ó, minutos. Eita, minutos. E aí, quando você escreve em minutos, você já consegue dar uma resposta melhor, né? Porque vamos lá, porque... Deixa eu só colocar a equação aqui. Então, x vai ser igual a quanto?
200 vezes 60 dá quanto? Não precisa. 1.200. Acho que 12 mil. 12 12 mil. mil. Mas não precisa fazer, por quê? 60 dividido por 12, a gente já sabe quanto que é. Quanto que é 60 dividido por 12? 5. Então, Sim. essa conta dá 1.000, tá? 1.000 minutos. Só que 1.000 minutos, eu, obviamente, vou ter que transformar em horas, né? Então, 1.000 minutos por hora é só dividir por 60, né? Então, 1.000 dividido por 60 dá 16 horas e alguns minutos. Então, vamos olhar. 16 vezes 60 dá 960. Então, é 16 horas e 40 minutos. Beleza? Se eu fosse dividir simplesmente, por exemplo, se eu fosse dividir 200 por 12, eu teria o número 16,6666666, né, infinitamente. Só que isso aqui não tem esse resultado, né? Você fala assim, agora são 15,5 horas. Né? Você não fala isso. Então, por isso que você não pode representar assim. Você tem que utilizar os minutos para representação, beleza? Beleza. Bom, amanhã eu vou passar a atividade desse capítulo aí. Hoje nós vamos começar aqui o próximo capítulo, acho que é o capítulo 3, unidade 3, se eu não me engano. Deixa eu olhar. Não, unidade 2. É geometria. Unidade 2. Bom, nesse capítulo a gente vai falar sobre a congruência dos triângulos. O que é uma congruência de triângulos? Então, congruência é a mesma coisa, é a mesma relação de falar que é igual, né? É uma relação de identidade, né? De identidade, vou até colocar de... O que eu posso falar aí que é igual? De semelhança. Né? Talvez. Não, semelhança, depois vocês vão ver. Deixa eu pensar numa palavra melhor aí. Me fala aí, gente, um sinônimo de igual. Semelhante. O que você falou? Não, semelhante é porque tem uma matéria que chama semelhança. Idêntico. Idêntico. É uma relação. É porque eu queria colocar uma relação de identidade, né? Mas identidade tem aquela relação, coisa assim que é única, né? Mas tá bom, vou colocar relação de identidade. Vou até colocar aqui, idêntico. Tá bom? Bom, então existem alguns casos de semelhança. Os casos de semelhança, o primeiro deles aí, eu vou até colocar casos de semelhança. O primeiro deles, eu já até coloquei a imagem aqui para vocês. Então, o primeiro caso é o caso lado, lado, lado. Ou seja, se dois triângulos têm as mesmas medidas de lado, eles são semelhantes, tá? Então, por exemplo, como que eu posso identificar aqui? Nesse caso aqui eu não dei medidas, mas só que aqui eu coloquei os tracinhos. Então, você repare que o lado AC é igual ao lado EG, tá? Lembrando que aqui é um segmento, aí tem que ter aquela barrinha em cima, tá bom, gente? E aí, vamos lá. O lado AB é igual a EF. Qual mais é igual? O CB, ou BC, tanto faz, é igual ao GF. Ok? Então, quer dizer, você tem aqui ó, um lado que é igual, outro lado que é igual e outro lado que é o igual, né? Que são lados congruentes. A gente fala que são lados congruentes. Quando eu nem deveria usar esse símbolo igual aqui, né? Na verdade, o símbolo de congruente, ele é 3 barrinhas, ou 2 barrinhas e um tio, né? Então, por exemplo, se eu fosse representar isso aqui corretamente, porque aqui no computador demora muito para eu poder ficar fazendo, mas eu vou fazer um aqui para vocês verem como que é. Ó, então, um símbolo de congruência possível é esse aqui, tá bom?
E outro símbolo de congruência possível é esse aqui. Nossa, ficou realmente, né? São esses dois aqui. Aqui em cima não deu certo um não, mas vou ter que colocar separado. Ele entendeu como símbolo de infinito. Beleza. Então, vou até usar aqui. Congruência. AC igual a... Qual que era? AC igual... Congruente, né? A EG. EG. Beleza. Obrigado. Vou fazer só o primeiro igual, porque vocês viram que demora pra caramba aqui pra mim. Aí na hora de copiar, vocês copiam certo no caderno, tá bom? Tá bom. Pode Tá ser? bom. Então, Tá. essas 3 barrinhas aí, tá bom? E aí, depois que você fala isso, você vê... Vou ter que fazer o primeiro aqui também pra vocês verem. Professor, você vai mandar lá no grupo? Vou sim. Então a gente fala que o triângulo ABC é congruente, aí você vem e usa o símbolo, ao triângulo EFG. Aí tem que pegar o símbolo do triângulo aqui também. Pronto. Tá bom? Aí a gente acaba escrevendo isso aqui. O resultado da semelhança, do caso lado, 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 é que esses dois triângulos são semelhantes. O que é isso, professor? Por que eu uso isso? Porque é o seguinte, às vezes eu pego, imagina as duas figuras, por exemplo, vou pegar um igual aqui. Olhando para a tela aqui, vocês vão ver o que eu estou falando. Ó. Esses dois pincéis são iguais. Eles estão na mesma posição um sobre o outro. Se eu virar esses pincéis, eles deixam de ser iguais? Não. Não. Então, a semelhança serve para isso, que independente da posição que a figura estiver, eles sempre vão ser iguais. Aí, continuando aí, para o segundo caso de semelhança, e o segundo caso aí é o lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, que é o caso LAU, que a gente fala. Bom, no caso LAU, é a mesma ideia. Né? Eu vou ter dois lados e um ângulo entre eles, tá? Então, a grande observação aqui, o ângulo congruente deve estar entre os dois lados. Tá? Então, para você não errar isso, é que você tem que pensar que o ângulo congruente tem que estar entre os dois lados. Só fazer o Vzinho da paz e amor, né? O ângulo aqui é o ângulo que está entre os dois lados, entre o dedo indicador e o dedo, esse dedo aqui é o dedo médio, né? Tá bom? Então, olha só, nesse caso aqui, para a gente identificar quem são, a gente vai ver que AC é igual a EF e o ângulo CAB é igual. Aí lembra que o vértice do ângulo, a gente coloca o chapéuzinho no vértice, o acento circunflexo. Então, é igual ao ângulo FEG. E o lado AB é igual ao lado EG. Então, repare que aqui você teve o lado, um ângulo, e, posteriormente, outro lado. Tá bem simples, nada de muito segredo. Basicamente, o conteúdo ele é bem fácil. Na hora de fazer as questões, às vezes complica um pouco mais, porque às vezes é difícil você enxergar essa relação, né, de congruência aí. O terceiro caso é o caso ALA, que é ângulo, lado, ângulo. Ou seja, o lado tem que estar entre os dois ângulos. Então, nesse caso aqui, os ângulos são C, eu acho que não deixa.
Eu vou colocar aqui, vocês vão saber que tem que colocar o acento circunflexo, tá, gente? Aqui no meio. É porque o computador não deixa eu colocar. Então, CBA é igual a quem? GEF, né? GEF. Beleza? É um ângulo. O outro ângulo, o lado, gente, qual que é agora? Hein, gente? Qual que é o lado comum? Deixa eu jogar ele para baixo aqui, porque tá... A, Espera aí, que eu vou voltar. Pra vocês verem. Qual que é o lado comum? B, e F. Não, o lado comum é quem? BA e EF. É isso que você falou? Eu falei B, A e F. Ah, tá. É porque falhou na hora que você falou. Aí eu fiquei sem saber. Deixa eu até aumentar o volume aqui para mim. E às vezes até melhora. Aí, depois disso, você vai ter ainda o ângulo, né? Qual ângulo? Vai ser o ângulo BAC igual ao ângulo EFG. F, Isso aí. Então, quando você tem isso aqui, você tem um caso de congruência, né? Então, você escreve que os triângulos... Vou até pegar aqui. Eu acho que eu esqueci de fazer isso nesse daqui, ó. Vou fazer agora. Sempre importante você concluir que os triângulos são semelhantes. Os triângulos são sempre A, B e C, então... E aí, gente, se dois triângulos semelhantes, né? Dois triângulos são semelhantes, ele é semelhante, não, desculpa, congruente, ele é congruente por todos os casos. Só que o seguinte, às vezes no exercício, o caso que você consegue identificar nele que tem que ser a resposta. Então, por exemplo, se eu te der dois triângulos e pedir para você identificar, você tem que me falar, esse aí são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, por exemplo. E o quarto e último caso é o caso ângulo, não, é lado, ângulo e ângulo oposto. É lado, ângulo e ângulo oposto, beleza? Então, na hora de identificar esse caso aí, como que é que você vai fazer? Você vai identificar o lado sempre vai estar do lado de fora dos ângulos. Os dois ângulos vão estar um do lado do outro. Então, por exemplo, aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo. Aqui um ângulo, aqui outro ângulo. E o lado tem que estar oposto a algum desses ângulos. Então, por exemplo, o lado está oposto ao ângulo C. O lado está oposto ao ângulo C. Tá bom? Vê que está na mesma posição. Se está oposto ao ângulo C aqui, aqui também tem que estar oposto. Então, nesse caso aí, repara que até só virou o triângulo, né? Só virei o triângulo aqui, tanto que o nome deles é igual. Então, a observação tem os ângulos. São vizinhos e o lado está oposto a um dos ângulos. Então, a observação aqui nesse caso é essa, tá? É lado, ângulo e ângulo oposto. Bom, então sempre vai ser isso aqui. Nessa aqui, deixa eu ver se eu escrevi. Escrevi tudo, beleza. Só não escrevi a observação, né? Deixa eu colocar aqui observação. A observação do caso ala é qual? O lado deve estar entre os ângulos. Tá? Então, você não erra, né? Lembrando dessa observação aí. Tá? Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui. Esse triângulo, né? Esse par de triângulos aí, eles são semelhantes por qual caso? Qual caso vocês conseguem enxergar nele? Os ângulos não tem como, porque eu não fiz nenhuma marcação aqui nos ângulos, né, gente? Não tem nenhuma marcação, não tem valores, nem nada. Então, qual que é o caso? A,
Não, por ângulo não pode ser. Então, o único caso que não recebe ângulo é qual? Hein? Lado. Isso. Então, é FR é congruente ao triângulo ANT pelo caso lado. Beleza? Aí eu poderia até colocar os lados aqui, né? EF é igual a N, FR é igual a AT e ER é igual a NT. Mas isso aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Porque senão não dá tempo de eu passar tudo. Beleza? E esse aqui? Qual será? Esse triângulo ele é congruente por qual caso? Lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado? Deixa eu ver se dá. Lado, ângulo e lado. Vamos ver. Lado, ângulo e lado. Mas tem mais um. Qual outro? Hein? Ângulo, lado e ângulo. Olha só. O ângulo de 45, o lado de 8 centímetros, o ângulo de 35. O ângulo de 45, o lado de 8 centímetros e o ângulo de 35. Então, ele pode ser também pelo caso ala, ângulo, lado, ângulo, nessa configuração. Ok? Ok. E essa aqui, qual que é? Lado, ângulo, lado. E Lado. ângulo, lado e ângulo. Mas qual que seria o lado? Não dá, não, é. Pensa aí em outro. Não, professor. Oi? Lado, ângulo e ângulo oposto. Olha só, eu tenho um ângulo, esse ângulo. Tenho um ângulo vizinho. Então, eu tenho 56 graus e 31 segundos. 56 graus e o ângulo de 90 graus. Alguém está com o microfone ligado? Vou desligar aqui. Pronto. E aí, eu tenho o ângulo de 56 graus, o ângulo vizinho a ele, que é 90. E aí, o lado oposto a 56 graus é o 3. Olha só, o lado oposto a 56 graus é o 3. Então, esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Né? Agora, tem outro fato. A gente sabe que aqui é 90, que aqui é 56,31. Então, a gente sabe esse ângulo aqui, não sabe? Sim. Sim. Se aqui porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, aqui nesse caso também, o ângulo é igual, né? Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, eu poderia falar do lado, ângulo, lado também. Tá? Nesse caso aí, pode falar, porque você tem os ângulos escritos. Se você tem dois ângulos, você tem o terceiro. Tá bom? Mas aí, a minha intenção desse aí era falar do lado, ângulo e ângulo oposto. Agora, só para a gente encerrar aqui, que é uma coisa legal, eu nem sei se vai dar para passar. Deixa eu achar ele aqui. Vocês estão vendo esse triângulo aí, tá, Gabi? Sim, Uhum. eu tô vendo. Alô, o pessoal tá me ouvindo? Bom, repara o seguinte, vou até reduzir o triângulo aqui, pronto. Quando eu mexo no meu triângulo, ó, eu tenho um triângulo gerado aqui, vários triângulos, né, na verdade. Vários triângulos, ó. E todos eles são iguais, né? Então, eu tenho vários casos de congruência lá, lado, ângulo e ângulo oposto, lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Todos eles são iguais a um só.
Olha lá, você consegue ver, ó. Sair tudo daqui, ó. Olha lá. Eu só estou rotacionando ele, olha lá. Você vê, olha lá, viu? Caiu em cima, exatamente em cima, ó. Exatamente em cima, olha lá. Vê que é igual, ó. E é igual assim, tanto nos lados quanto nos ângulos, né? Ó. Não tô conseguindo parar ele aqui não, mas é igual. Tá bom? Então, gente, com isso, o que eu quis mostrar para vocês? Que os triângulos podem ser relacionados e a gente pode descobrir medidas que faltam no triângulo por meio disso. Oi, agora eu sei que a aula já se encerrou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, ô Luiz. Professor, o microfone tá muito baixo, então tem que gritar, professor. Oi? Tá conseguindo me ouvir? Não. Ah, eu tô conseguindo te ouvir. Tá? Bom. Tá, beleza, então. Pessoal, você quer perguntar alguma coisa ou posso encerrar a aula, Luiz? Não, pode encerrar. Se você quiser perguntar, você pode perguntar. Qualquer dúvida, é só mandar lá no WhatsApp. Então tá, joia, gente. Abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau.